Eu sou Flávio Calazans e estamos fazendo mais um vídeo, dessa vez sobre a patafísica. Há muitos e muitos anos atrás, no século passado, uma companhia de teatro do Cacarrossé, em São Paulo, no estado de São Paulo, criou um grupo chamado Teatro do Ornitorrinco, Companhia Ornitorrinco. Isso é uma publicação da imprensa oficial do estado de São Paulo. Essa Companhia do Ornitorrinco, na época, tinha ganho a eleição o PT, então a prefeita de São Paulo era a Erundina, que hoje é do PSOL. E a Erundina, o PSOL é o partido do Boulos. E hoje a Erundina, então, na época, nomeou para a Secretaria de Cultura uma professora da USP, a Marilena Chauí. E a Marilena Chauí, então, começou a administrar a cultura. Minha esposa pode até falar muito sobre isso, que ela trabalhou sobre esse regime, mas o que é interessante é que o Cacarrossé estava tentando montar uma peça francesa antiga, de mais de um século, que era o Bourrée, que é uma brincadeira com o Rei Lear, feita por um intelectual francês e um artista que é histórico, que é marcante. Acontece que a Marilena Chauí proibiu a apresentação da peça no estado de São Paulo, na prefeitura de São Paulo. E era uma peça que precisava que o palco levantasse, porque era o conceito do Wagner de teatro como arte total. Então haveria circo, dança, música, tudo que você possa imaginar dentro da peça. Então precisava de palco que levantasse, de palcos laterais que abrissem e fechassem, aquelas coisas de grandes teatros. E como houve esse impedimento ideológico, não que ele tivesse alguma posição, Cacarrossé ou alguém, não, é pelo poder, é o gosto do poder, que é o nominalismo que é típico da esquerda, dos marxistas. Aí então, o que acontece? O Cacarrossé se retira e vai para uma outra cidade ao lado, que acho que é Santo André, onde ele monta a peça, o Bu, que também tinha um palco do que ele precisava. O que acontece é que, por tal causa da censura da Marilena Chauí, da proibição, da perseguição, isso se tornou um must, uma moda. E aí a história é forte, a história do Bu, é muito interessante. E ela começou a tomar proporção. O que acontece é que as pessoas iam em caravanas de ônibus aos fins de semana para Santo André para assistir. A peça estourou, ficou meses e meses em cartaz, tanto que quando nós fomos assistir, nós tivemos que comprar o ingresso, um amigo nosso foi comprar o ingresso, e ele veio e telefonou dizendo, olha, comprei para o mês que vem, porque eles têm todas as sessões cheias durante 4, 5 semanas. Então era um negócio impressionante. A peça fez carreira, depois ela acabou indo, quando acabou o governo do PT, eles foram representar em São Paulo, tudo, e era uma peça, assim, histórica sobre um personagem histórico. Falando da peça primeiro, algumas cenas da peça. Aqui é uma cena onde o Bu está consultando a sua consciência. E a consciência, como a verdade, se mostra nua. Então o Bu consultando a sua consciência. É uma das cenas. Então tinha nudez, tinha de aqui tudo. Aqui ele tá fazendo aquela foto do Dali, né? Eu não sei. Não, aqui é um cara tocando um serrote. O cara dobra o serrote e toca como se fosse um violino. Isso é uma coisa que antigamente pessoas faziam, algumas pessoas conseguiam fazer. Me lembrou uma foto do Dali. Aqui a coisa cresceu a um ponto que a mídia começou a divulgar, havia charges, havia histórias em quadrinhos, Negreiros fez a versão em quadrinhos, que nós vamos ver daqui a pouco. Criou-se uma Ubu-mania. Aqui são os desenhos dos figurinos. Aqui a equipe... Quem fez os figurinos? Eu acho que é bobagem, mas eu não tenho certeza. Aí aqui é uma equipe de atores, aqui a cartaz da peça, o Bu, folias físicas, patafísicas e musicais. E aqui são os ingressos dos teatros onde eles tiveram as temporadas. Então dá para ver o cartaz, né? O desenho do próprio Alfred Jarry, que é o criador do personagem o Bu, nós vamos falar daqui a pouco. Aqui é o Teatro do Ornitorrinco, é o símbolo. O símbolo deles é um ornitorrinco. E aqui é o Alfred Jarry. Esse é o Alfred Jarry. Folias físicas, patafísicas e musicais de Alfred Jarry. E aqui é o logotipo do grupo de teatro, que era o Teatro do Ornitorrinco. Esse livro já encerramos. Tem muita coisa que poderia mostrar, mas ia ficar o dia inteiro nisso. Mas a peça era um negócio aqui. Teve bonecos da peça, teve... Nossa, a coisa tomou uma proporção absurda. Posters... A publicação em mídia foi constante e assim por diante. Então isso aqui até merecendo esse registro da companhia, do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, de tempos depois, quando o prefeito não é mais petista, lógico. Aí, um exemplo de como isso... Porque o Bu é o seguinte, o Bu é uma brincadeira com o Rei Lear. Então o Bu, com a peça de Shakespeare,
Ele Ele fechou. Retirou-se. O Cuco fechou, mas o Cuco tocou providencialmente. Então aqui você vê que parece uma carta de baralho, é o Carrossel vestido de ubu, na revista Palco e Plateia, uma revista específica sobre teatro, anunciando que tem a versão em quadrinhos dentro, né? E aí quando você pega a versão em quadrinhos, o ubu desenhado pelo Negreiros, pelo desenhista Negreiros, é um resumo da peça, lógico, né, dentro do que dá para fazer. Repara que embaixo tem uma bicicleta, e a bicicleta vai andando, né? E aí vai a peça, a bicicleta continua andando até o final, e aí no final a bicicleta sai de cena. Legal, criativo, né? Eu guardei a revista porque é uma versão em quadrinhos, né? Pra você ver o tamanho da repercussão que teve isso. Então, no que isso tudo se baseia? Isso se baseia em Alfred Jarry. Essa é a peça O Bou-Rei. É uma peça de teatro francesa. E nós vamos falar um pouco sobre quem é o Alfred Jarry. Acho que tem aqui uma foto dele. Alfred Jarry andava por Paris de bicicleta. Numa época que não existia... Tem aquela bicicleta lá. Por isso tem a bicicleta na outra história. Ele andava de bicicleta. Quem era... E aqui é uma edição francesa, Tout au bout, são todas as peças do Ubu, que teve muito sucesso. Vê que o nome do Jarry é até maior do que o Ubu. E aí a gente vê que o Alfred Jarry fazia até histórias em quadrinhos em 1800 e alguma coisa. Então, só para se sentir, está em francês. Então, o que era o Ubu? O Alfred Jarry, quando era estudante no segundo grau, ele tinha um professor que era aqueles caras exóticos, com um bigode esquisito, aqueles bigodes folclóricos que você ouve falar. E o cara era professor de filosofia, falava de metafísica e tal, e enchia o saco dos alunos. Era aqueles caras que o pessoal ri pelas costas e dá apelido. Aí ele passou a chamar o cara de Ibi, Ubu, e começou a brincar com a metafísica. E aí, essas brincadeiras foram crescendo, ele foi morar em Paris. Então como é que o Alfred Jarry se mantinha? O Alfred Jarry foi morar em Paris, naqueles prédios de 5 andares, e o 6º andar é o sótão. Ou ele é muito quente ou ele é muito frio. E não tem elevador. Mansardas. As mansardas. É antes de existir elevador. Então ninguém queria morar lá. Ficavam os empregados da casa, ou depósito para as pessoas. Então ele alugou um quarto de sótão. Migrantes também ficavam. Então, trabalhadores desqualificados, o lampa proletariado. O Alfred Jarry tinha formação em letras, tinha formação da região dele, né? Ele tinha feito o trívio, o quadrívio, aqueles estudos da época. Então ele vai morar num sótão e, como ele não tem dinheiro, porque a mãe fica com o pai na fazendinha, lá na chácara que eles tinham, e as irmãs, ele vai morar em Paris. E aí ele morando nesse sótão, ele de manhã saía cedo, assim que o sol nascia, com a varinha de pescar, cavava na beira do Sena a pegar umas minhoca, punha no anzol, pescava e pegava o seu almoço. Então ele comia o peixe que ele mesmo pescava na margem do Sena. Não são grandes peixes. Para não bater na mesa. Mas era o que ele podia comer, né? O que ele podia fazer. À noite ele ia para os barzinhos e sempre alguém pagava alguma coisa para ele. Se ninguém pagasse, ele chegava em casa, pegava um copo de conhaque e pingava 3 gotas de tinta nanquim para engrossar, para poder não passar mal de fome. Então você vê que era um cara que vivia num aperto. Como é que ele ganhava dinheiro? Ele fazia traduções de grego, de latim. E a parte interessante, como ele desenhava, ele também escrevia poesia, escrevia contos, peças de teatro, ele fazia brasões heráldicos. Então a família vinha e pedia um brasão num formato tal, em couro, em tecido, em não sei o que, ou sei lá, o desenho para enquadrar. E aí ele ia pesquisar, pegava os nomes das famílias, os locais, ele ia na biblioteca de Paris, pesquisava, fazia os esboços e desenhava o brasão da família. Então ele era especialista em heráldica, em genealogias, nesse símbolo, apaixonado por símbolos. E o Alfred Jarry desenvolve o que é o ponto alto do trabalho dele, lembrando que até hoje existe em Paris o Colégio de Patafísica, uma entidade de pesquisa de patafísica que faz essa brincadeira com a patafísica. Como o Ubu é criado como uma sátira desse professor, e ele usa em vários momentos essa sátira, em várias situações diferentes, ele cria para esse professor uma ciência. E aí foi o negócio. Eu me interessei pela patafísica, porque eles falam muito na peça. Nós assistimos a peça é apaixonante. A peça era o seguinte: você entrava, tá assistindo a peça, de repente tinha alguma coisa na peça, aparecia o pessoal do circo, desciam os trapézios e o trapézio vinha por cima da gente.
trapezistas homens e mulheres pulando por cima da plateia. Era um negócio que dizia, vai cair em cima da gente. Além disso, tinha cuspidores de fogo. Então eles ficavam dos lados do palco em um outro momento e cuspiam fogo na hora de uma batalha lá. Lembrando que nessa época isso era uma grande novidade. Sim, né? não se fazia essas coisas, ainda mais num teatro daquele tamanho. Os caras cuspiam fogo da labareda aí longe, era gente de circo mesmo contratada. E você sentia aquele calor vindo na sua cara quando a labareda passava em cima da gente. O pessoal das últimas fileiras dava para sentir o bafo quando vinha a labareda, o calor. E nós estamos mais ou menos no meio do teatro, né? Assisti 6 vezes a peça, em teatros diferentes. Só para você ter uma ideia. Nós voltamos, não era barato. Nós voltamos para assistir um grupo, porque cada vez mais gente queria assistir. E tinha as dançarinas no ventre, desciam as moças com as roupas de aqueles véus e tal, e iam distribuindo pãozinho, pão doce, acho que era pão de mel, distribuindo pão de mel na plateia. Então você tinha paladar, você tinha o tato com o calor, tinha a música, você tinha, um dos trapezistas jogava, aspergia perfume na gente, água de rosas, então você tinha o olfato, ele realmente mexia com todos os sentidos, e tinha dança, canto, coreografias, esse cara tocando violino, como nós vimos na foto, com um serrote, você tinha um monte de coisa esquisita na peça, era muito criativa, muito inovadora, como o próprio Alfred Jarry. Alfred Jarry é chamado o pai das vanguardas. Ele é o primeiro a ser chamado avant-garde, guarda avançada. Em militar isso quer dizer batedor, é o cara que vai na frente. Então Alfred Jarry é o pai das vanguardas. Alfred Jarry entrava nos barzinhos, ele andava armado, com uma pistola 22. Que bom. Bom, ele era homossexual, ele tinha um monte de questões, né, com ex-namorados. Então ele andava armado. Um dia ele entrou onde um crítico tinha feito um comentário de um poema dele publicado no jornal. Ele não gostou do comentário. Ele entra no barzinho e tá o cara lá. Quando ele vê o fulano, ele para e fica parado. Minutos olhando pro fulano. E todo mundo falando, vamos sair e tal, não sei o que, os amigos dele. Ele em silêncio. De repente ele puxa a arma e pensa, agora, ferrou. Ferrou, ele vai meter bala no cara. É 22, né, mas vai meter bala no cara. Não, ele pega a arma, aponta para lâmpada, para outra lâmpada, era a lâmpada a gás. Ele estoura todas as lâmpadas do restaurante, deixa todo mundo no escuro e fala, agora estamos nas trevas de fulano. Então era performático, você vê que o Alfred Jarry fazia performance. Ele, numa das vezes que ele tinha dinheiro, ele encomendou uma bengala de cristal, de vidro, daqueles caras que soprava vidro, ele mandou torcer uma barra de vidro e fazer uma bengala. Uma bengala que você não pode se apoiar, você não pode esbarrar com ela em nada, porque é uma bengala de vidro. Então ele mandou fazer a anti-bengala, o contrário das bengalas que eram usadas, que todo mundo andava de bengala naquela época. Então ele faz essa anti-bengala. Além disso, ele andava de bicicleta para cima e para baixo, também comprou uma bicicleta quando era uma novidade que ninguém conhecia, e ele vinha tocando a sininho da bicicleta, irritando todo mundo. Então era uma figura que todo mundo conhecia em Paris, folclórica. E essa bengala acabou sendo leiloada. O Salvador Dalí acabou comprando a bengala. O Jarry também usava um bigode, mas não tão grande quanto o do Dalí. E aí tem aquela foto famosa, não achei a foto aqui, mas outras vezes a gente pode falar dela em outros momentos. Quando eu falar sobre a método paranoico crítico do Salvador Dalí, que é a palestra que ele deu na Sorbonne. Então o Salvador Dalí compra no leilão essa bengala e ele põe essa bengala em exposição. Ele chega a tirar fotos segurando a bengala, que é a bengala do Alfred Jarry, onde os surrealistas respeitavam Alfred Jarry. Então eu, cá comigo, querendo entender o que era a patafísica, fui procurar. Encontrei um livro do Alfred Jarry, aqui está em francês, Gestos e Opiniões do Dr. Flaustrol, patafísico, que seria um teórico da patafísica, e a patafísica seria seguida pelo Obu, que não é um grande teórico, é apenas um aplicador da patafísica. Repara a espiral na barriga, a espiral é o símbolo que o Jarry usa, é um símbolo do próprio Alfred Jarry. E é o símbolo da patafísica, é o símbolo que ele atribui à patafísica. Aí quando eu peguei o Gesto e Opiniões do Dr. Flaustrol e não entendi nada. Aí eu falei, vai cacete, por quê? Não é um francês de uma época antiga, mas pô, peraí. Aqui tem o capítulo Elementos de Patafísica. Então ele explica o que é e onde vem a patafísica, aonde ela se coloca na árvore das ciências e tal. Quer dizer, o negócio era complicado. Eu comecei a traduzir. Eu falei, já que eu não estou entendendo em francês, eu sou tradutor e intérprete, minha formação inicial foi em linguística, estilística, francês, inglês, espanhol, e não fazia sentido. Aí eu comecei a fazer a tradução.
A tradução eu uso um código de cores, alguns tradutores usam isso. Quando você tem certeza, está em preto. Quando você está com dúvida do parágrafo, você põe em vermelho. Quando você tem melhoras que poderiam ter na redação, você põe em verde. Então, esse código é meu, não é obrigatório pelos tradutores. Então, eu usava um código para minha tradução. Eu estou traduzindo a primeira parte, o que é a patafísica. Repara que tem uns pedaços que estão em vermelho aqui, dois parágrafos em vermelho. E não estava fazendo sentido. E aí toca traduzir. E ele falava do espiral. Por que o espiral é o símbolo da patafísica? E o negócio continuava não fazendo sentido. Aí eu pensei, peraí, o Alfred Jarry é um cara sacana, ele não é bonzinho, ele não está ajudando as pessoas, ele está criando um mundo dele. Então, o que será que ele está querendo fazer? Só uma coisa, além de heráldico, ele era matemático. Na época eu não podia comprar porque eu era criança, mas meu pai comprou, o Mário de Barros Calazans, meu pai comprou para mim porque eu era menor, e ele mandou enquadrar o calendário patafísico. Calendário patafísico. Isso era vendido pela editora Tranquilidade Brasileira, que eram alunos da FAO-USP. Calendário patafísico. O calendário patafísico é um sistema matemático que tem 12 meses, é um calendário solar, e o 13º mês optativo, onde cada pessoa pode optar em introduzir um mês ou não. E ele é, o início da era patafísica é o ano 1, é o nascimento do Alfred Jarry. Numa recusa do cristianismo, ele cria um calendário de uma nova era, que é o ano de nascimento dele, é o ano 1. Só para você ver como a coisa existe mesmo, por exemplo, deixa eu ver, é pesado isso aqui. Cadê Clinamen? Onde está o mês de Clinamen? Aqui, Clinamen. Clinamen, em física epicurista, Epicuro cria uma física, uma filosofia da natureza, dele deriva uma canônica, que é o que nós chamaríamos lógica, e dessa lógica ele deriva uma ética, é a tríade epicurista, a física, lógica e ética, lógica canônica. Clinamen, para os atomistas gregos, é desvio. As partículas, os átomos têm trajetórias. Mas o átomo pode não cumprir a trajetória, ele ser uma exceção. No momento que ele é uma exceção, ele é um desvio, ele é um clinamen, ou clinamen, ele é o desvio. Esse desvio é o que hoje na física quântica seriam os spins das partículas, em física de altas energias, quando as partículas são quebradas e saem os spins, inclusive a teoria dos táquions que voltam para trás no tempo, etc. O clinamen seria a possibilidade de desvio. Se há uma possibilidade de imprevisibilidade, de desvio na física epicurista, então você também pode desviar o determinismo da sua vida, o que seria mais ou menos astra inclinam, não necessitam. Os astros te inclinam, mas não te obrigam a ser aquilo que o signo da astrologia diz. E o clinamen seria a base, existindo na física epicurista, de um conceito que o Epicuro desenvolve, que cresce muito depois dele, mas parece que ele é o primeiro a desenvolver, que é livre-arbítrio. A liberdade de tomar decisões, de você escolher. Então, vem desse conceito do clinamen, que depois na ética vai ser a liberdade de escolha das suas situações éticas, do belo, do bom e etc. Então aqui só para você entender que também tem o calendário patafísico e toda essa questão matemática, os desenhos todos no Alfred Jarry que estão em volta. Para você ver a possibilidade matemática de um calendário inteiro funcional. Vê que o calendário lá embaixo é de 1981, que é o ano 109 da era patafísica. 109 anos do nascimento de Alfred Jarry. Só para ver o grau de complexidade da coisa. Está tudo danificado, que é muito antigo isso aí, né? Tem séculos e séculos, seculorum. Então... 1981, você não era criança. Eu era o quê? 18 anos? Por aí, né? 17, 18 anos. Voltando aqui, então... A uma certa altura, eu cheguei a ver que ainda é uma tradução mais detalhada, mas ainda tem parte em vermelho. Ainda tem umas partes em vermelho. Ele chega a descrever em grego o que é a patafísica. Aqui vê que ainda tem texto em vermelho. São todas tentativas de tradução feitas com distância de tempo entre elas, em épocas diferentes. Eu estou tentando traduzir para que eu entenda o que Katsu é patafísica. Porque parece ter sentido, tem consistência a coisa. Você devia consultar a maga patológica.
A uma certa altura eu pensei, o Alfred Jarry é um cara sacana, ele tem base matemática, ele conhece heráldica, ele conhece história da arte, ele faz poesia com verso octassílabo, duodecassílabo, ele sabe escrever, faz soneto. Esse cara não é de graça isso aí. Principalmente porque ele fala da patafísica, e aí vem a parte que começou a fazer sentido, como está em grego em cima, é do próprio Alfred Jarry, epimetatafísica. Epimetatafísica, que pronunciado rápido fica patafísica. E aqui eu escrevi o artigo, depois que eu compreendi a coisa, em formato espiral, em homenagem à espiral patafísica. Isso foi anos depois, quando eu consegui fazer a tradução. Como é que conseguimos fazer a tradução disso? É o seguinte... A patafísica é a ciência das soluções imaginárias. Ela cuida das exceções. Se a metafísica trata dos grandes gerais, o ser, o tempo, a eternidade, a patafísica, chegando no extremo, volta ao seu início como um Ouroboros, como uma espiral, né? Como um Ouroboros, como a cobra que morde o rabo, e ela vai tratar dos individuais. É a ciência da exceção. A ciência do que não é regra, do que não tem regra, do que não se submete à regra. Então, tem até a ver o teatro patafísico, eles usaram o símbolo do ornitorrinco quando criaram a companhia. O ornitorrinco é um bicho que é mamífero, que tem peçonha, tem uma espora com peçonha, tem bico de pato, pele de castor, um rabo de castor, é um bicho australiano, aqueles bichos esquisitos de Austrália. Então, é o seguinte, a patafísica é uma lógica, uma ciência que trata das soluções imaginárias. Qual era a questão que eu estava tendo? Eu estava tendo a questão com espiral. Aí que eu entendi. Se o Alfred Jarry faz tudo esquisito, por que razão ele usaria Newton? Por que razão ele usaria Galileu? Se ele está falando de metafísica e filosofia e usando o clinamen do Epicuro, será que nos gregos não estaria a resposta? Aí eu fui atrás da física do Aristóteles. E eu achei o conceito de vórtex. Não é o efeito Coriolis. Não é dois vetores. Nada, é o cachorro. Não são dois vetores se encontrando e criando um tornado, uma espiral. Não, o vórtex é um conceito de física aristotélica. Então ele usou não a nossa física, não o efeito Coriolis, mas não é cartesiano. Não é cartesiano, é pré. É pré tudo isso. E aí ele desenvolve isso aí. A minha proposta é que a patafísica é uma heurística. Heurística foi quando Arquimedes entrou. O rei pediu para Arquimedes saber se estavam roubando o ouro dele quando faziam as coroas, as joias. Aí o Arquimedes, para descobrir isso aí, não tinha como, ele era um filósofo. Aí ele encheu o saco de pensar, falou, vou dar uma espairecida. Foi para os banhos públicos e quando ele entra na banheira, ele faz a sauna, depois ele entra na banheira de água fria. Quando ele entra na banheira de água fria, a água transborda. Ele arregala o olho e grita, descobri, eureka! E ele sai correndo nu pela rua gritando, eureka, eureka, descobri. O que ele descobriu é o seguinte, a massa do chumbo, por ser mais densa e pesada, desloca mais água. A massa do ouro, por ser menos pesada, desloca menos água. Então ele pode calcular com barrinhas de ouro e de chumbo o deslocamento de água e fazer um cálculo hidráulico que descreve se estão misturando metal no ouro do rei. E aí ele escreveu um texto sobre isso, eureka, da descoberta. E isso foi o primeiro texto onde alguém explicou como foi o processo criativo, processo heurístico. E criou-se a ciência heurística, que depois Poincaré vai dizer que ele está calculando cálculo diferencial, se eu não me engano. A esposa obriga ele a ir para um baile, ele vai atravessado. Quando ela vai subir na carruagem para ir para o baile, o cocheiro derruba os degraus, ele toque, o degrau desdobra. Ele regala o olho, volta, a mulher não vai para o baile, porque ele vai para a lousa do vestido de fraque e ele termina, e descobre a equação. Quando ele desliga e descansa, são as fases. Você tem uma fase de pesquisa, uma fase de combinação, uma fase de trabalho, uma fase de relaxamento, de pausa, que é aí que depois vem a fase de iluminação, de descoberta, de eureka. É o Espírito Santo. Que quando vem a iluminação do Espírito Santo, que você pede e ele te dá, você recebe a revelação, ela surge para você a resposta. Então, a patafísica seria um modelo de heurística, um modelo de processo criativo. O que o Alfred Jarry está fazendo é convidando todo mundo a ser criativo, convidando todo mundo a desgrudar das ideias centrais. Depois da lógica de Aristóteles, somente a patafísica foi uma ciência criada por um homem só, Alfred Jarry, pai de todas as vanguardas, matemático, literato, físico, desenhista, músico, ele compunha, dramaturgo, estudioso de heráldica.
Ele destrói a linguagem. A primeira frase da peça O Bu é uma dupla ofensa. O Bu entra no palco, olha para as pessoas da plateia e grita merdre, merdra. É um palavrão dito num palco, merda, e é com R no meio, merdre, merdra, que é um erro de pronúncia, um erro de francês, um erro de grafia. Então é uma dupla ofensa, uma ofensa à gramática, à ortografia e uma ofensa à ética das pessoas. Quer dizer, ele começa com essas rupturas, né? Assim ele constrói a patafísica, a ciência das soluções imaginárias que estuda as leis das exceções, os epifenômenos, ou efeitos colaterais, os subfenômenos. Os epifenômenos, que são efeitos colaterais singulares, e a relatividade, sim, ele usa esse conceito, relativo, e a relatividade do convencional. A ciência é a ciência do particular, regida pelo princípio da identidade dos contrários, o princípio da contradição. Ele inverte o princípio de Parmênides. Vê que o negócio não é brinquedo mesmo, foi muito bem pensado. O livre exercício patafísico equivale a acreditar no que se quiser, desde que sabendo que é a mesma coisa que não acreditar em nada, pois o tudo e o nada são equivalentes, o ser e o não ser. Sem a imaginação você não tem nem mesmo as perguntas, quanto mais as respostas. Jarry cria então um calendário patafísico, que nós vimos ali no pôster, com 13 meses de 28 dias lunares, mais um mês, ele junta o calendário lunar com o solar, mais um mês imaginário. E hoje na França ainda existe o colégio de patafísica, e o símbolo da patafísica é a espiral, o vórtex aristotélico. Então gerações de artistas foram influenciados pela patafísica, como Antonin Artaud, Pablo Picasso, Groucho Marx, os Beatles, etc. E o Salvador Dalí. E aí, isso foi publicado na revista Barato, uma revista que nós publicamos, e depois eu publiquei na internet aplicando as cores do arco-íris, em homenagem também ao Alfred Jarry ser gay, mas mais pensando no arco-íris do que nisso. E aqui, a brincadeira com a sequência das cores do arco-íris, com a explicação da patafísica. Então a patafísica é uma coisa muito mais interessante do que eu pensei que pudesse ser. Depois que eu entendi o que era o vórtex e não o Coriolis, que não eram dois vetores, que era o conceito de vórtice, vórtex, ficou fácil entender. Mas eu levei 2 anos, quase 3, entre eu conhecer a patafísica e eu consegui escrever esse textinho que você está vendo, resumindo a patafísica. Então, um exemplo de umas brincadeiras de tradução e também um exemplo de um cara que é um exemplo de tudo, de arte, de tudo. Quando o pai morreu, ele ganhou uma fortuna. Ele pegou essa fortuna e comprou uma chácarazinha perto de Paris. Aí ele chamou todos os homossexuais de Paris e ele dava festas nessa chácara. Todo mundo ia para lá, até os inimigos dele. Ele hospedava, comida, dança, canto, muita bebida. Ao fim de 2 anos, ao cabo de 2 anos, o dinheiro acabou. Aí ele descobriu que ele só tinha dívidas. Aí ele teve que voltar para Paris e morar em cima lá de novo no sótãozinho dele, porque ele queimou uma herança inteira vivendo como um nababo, como um faraó, como um rei, durante um curto período de orgias, literalmente. Então, basicamente essa é a ideia do Alfred Jarry. O trabalho dele é muito interessante, a personalidade dele é fascinante. Até hoje existe o Colégio Patafísico. Se você gosta dos Beatles, eles são patafísicos, tem figuras patafísicas na capa de alguns discos. Acho que aquele que tem um monte de gente tem o Alfred Jarry também. E assim por diante. Sgt. Pepper. Então é isso aí. Eu recomendo que vocês leiam, não há tradução em português. Gestos e opiniões do Dr. Flastroll, patafísico. Lembrem-se que a patafísica vem depois da metafísica, ela é epimetafísica. Epi quer dizer em volta, ao redor de, colateral, é o epifenômeno, o decorrente do fenômeno. E isso é o que nós temos a dizer de patafísica por hoje. Muito obrigado e vai estudar Alfred Jarry que você vai gostar muito.